Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 43 do podcast O Pai Old School. O meu nome é Rafael Henriques e hoje eu quero falar sobre um vídeo, né, de um humorista que eu usei lá, um negócio que chama remix, né, um negócio que eu sabia que existia, mas nunca tinha usado assim com frequência e tal. Estou pensando em começar a usar porque realmente é um negócio que pega. Funciona, né? No Instagram funciona. O Instagram ele tem algumas regras próprias dele e algumas coisas que funcionam, outras que não funcionam. Eu acho que de repente eu posso começar a usar algumas coisas que funcionam, né? Para entregar alguma mensagem, enfim. O vídeo é o rapaz chamado Eros Prado, né? Eu sei que ele é um comediante e eu até comentei isso nos stories lá. Falei, cara, eu não sei nem se esse cara tá falando sério nisso daí, né? Porque é comediante, velho. Levar a sério comediante é um erro terrível, né? Provavelmente ele tá fazendo uma hipérbole ali, aumentando alguma coisa e tal. Até não sei se ele tem realmente filhos muito pequenos ou grandes, sei lá, não conheço nada dele. Eu já o conhecia de nome, aí como eu fui ver o perfil dele, eu vi que ele é do Pagode da Ofensa, né? Que é um negócio muito legal. Eu lembro quando isso apareceu, foi um boom danado, assim, e era muito legal mesmo. Só que assim, eu não sou público dele, né? Não sou uma pessoa que acompanha realmente o trabalho dele e tal. Eu sei que eu conheci ele de nome, assim, sabia que ele existia, mas eu acabei usando um pedaço de um vídeo dele onde ele fala algumas coisas meio que beiram o assustador, né? Eu queria falar um pouquinho disso com vocês porque eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade, né, que apareceu esse assunto, porque ultimamente tem sido bem corrido e eu não estou conseguindo ainda me organizar para fazer o podcast do jeito que eu gostaria. Eu provavelmente, né, voltando, eu queria voltar semana que vem, mas eu acho que eu não consigo. Hoje é dia 18, eu acho. Eu acho. Então seria, sei lá, a partir da semana que vem. Mas eu acho que não vai dar. Mas enfim, qual que é o grande problema daquela abordagem dele ali, né? Que na verdade é o grande drama do pai moderno, da mãe moderna. E o problema desse drama é que ele não é visto como um drama. Esse é um problema que não é visto como problema. E aí depois, quando as consequências desse problema aparecem, as pessoas ficam assim, ué, gente, mas o que aconteceu? O que deu errado? Nossa, mas onde foi que eu errei? Sabe aquelas coisas assim meio filosóficas que o pessoal tenta ficar arrumando motivos muito, sim, filosóficos, muito profundos para as coisas, quando na verdade está bem na cara ali, né? A ideia basicamente do que ele fala ali é que assim, olha, a gente, quando tem filho, a gente fica bem sobrecarregado, é muito difícil, né, ter filho. Portanto, a gente, né, depois que a coisa se concretiza na prática, né, ele até fala assim, a gente fazia vários planos, né, a gente pensou em botar, tocar piano com 3 anos de idade, aprender mandarim com 7 anos de idade, a gente faz vários planos, mas depois que nasce a coisa se concretiza, né, você acaba tendo muito mais trabalho ou muito mais coisas para fazer do que você imaginou, então você começa a fazer o que dá, né? Vai fazer o que dá. Ele até repete isso várias vezes com bastante ênfase. E qual que é o problema dessa mentalidade? É que, de fato, né, a gente faz o que dá, não é essa a questão. A questão, eu acho que é um certo conformismo, e isso eu não estou falando para ele, tá? Eu não conheço ele. Estou falando da questão de como é visto hoje pelo senso comum, assim, o status quo hoje em dia de pai e mãe é mais ou menos esse. Quando você olha para isso e normaliza esse tipo de mentalidade, as coisas começam a sair um pouco do trilho, né? Então, ele cita algumas coisas lá que eu queria trazer aqui para a gente discutir de uma forma um pouco mais, né? Não sei se tão breve assim, mas a gente consegue discutir isso. Ele fala, por exemplo, de que,
A gente tem planos de botar o menino pra ser um moleque muito foda, assim, muito foda mesmo, de 3 anos de idade tá tocando piano. Aí a gente vai, quer ser um moleque muito foda pra falar mandarim. Só que na prática não consegue fazer. E esse já é o primeiro erro. Por quê? A ideia, né, quando você tem um filho, a ideia que eu trago pra mim, e eu acho que é a coisa mais correta a se fazer, não é à toa que eu faço, né? É que é o seguinte, você precisa tentar excluir as fantasias do que você quer pro seu filho e começar a focar nas coisas práticas, né? Por quê? Porque as coisas práticas são as coisas mundanas que ele vai fazer ali no dia a dia. Então, o que adianta o moleque saber falar mandarim, ou você querer que ele fale mandarim, se você não consegue pôr uma rotina no moleque, sei lá, de acordar, fazer isso, 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 almoçar, dormir, fazer isso, 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 jantar, tomar banho e dormir. Então, essa ideia de que ficar fazendo plano antes do moleque nascer, para que ele seja um pianista, já é uma inversão completa do negócio, né? Porque é claro que tocar piano é muito legal, né? Muito importante, desenvolve, tem uns estudos, né, que falam que desenvolve uma parte do cérebro, importante e tal. Mas isso vai vir dentro de uma disciplina, não adianta o moleque ter a vida toda zoneada e você não consegue nem lidar com a presença dele dentro de casa de uma forma ordenada, né? E querer que no meio disso ele saia tocando Chopin. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer definitivamente. Então, assim, vamos voltar para o básico? Vamos tentar o básico? Beleza. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente tem planos, a vida real esbofeteia a gente na cara e aí a gente volta para o plano mais humilde. Qual que é o plano mais humilde dele? É de ter 5 minutos de sossego. E, de novo, não é uma crítica a ele, tá? Eu tô pegando o exemplo dele, mas isso é muito, muito, muito comum hoje em dia. Então, é ter 5 minutos de sossego. E para ter 5 minutos de sossego, você faz o que é preciso fazer para o moleque ficar quieto. Ou seja, ele deu alguns exemplos, né? Ele falou dessas 3 coisas, eu imagino que deve ter outras coisas também que dá para fazer para o moleque ficar quieto, mas vamos falar dessas 3 porque foi o que ele citou. É chupeta, né? Aí você tô imaginando uma coisa do bebê, né? O bebê chora, 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 você põe a chupeta e pronto. A segunda coisa que ele falou foi refrigerante, que ele faz um deboche, né? Que a mãe que não tem filho, a mulher que não tem filho, passa e olha ele dando refrigerante pra criança, aí olha com a cara de reprovação, né? E aí ele fica puto, porque não é para fazer cara de reprovação para ele dando refrigerante pro menino de 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, sei lá. Não pode reprovar, tem que achar bonito. Por quê? Porque é o que dá para fazer. Por quê? Porque ele quer 5 minutos de sossego e provavelmente o moleque vai estar pedindo refrigerante e enquanto não dá, ele fica gritando. Você vê que são várias coisas que vão se acumulando, porque não é um simples... É claro que é um simples vídeo de humor, né? Não tô aqui, de novo, não tô aqui tentando ser o idiota que fica levando a sério um humorista. Não é isso. Eu estou tentando tirar o exemplo desse vídeo para expandir para a nossa vida real, para a vida prática, né? Então, assim, tá tudo errado. O moleque provavelmente não obedece, provavelmente não fica quieto, provavelmente não tem, no geral, né, o que a gente vê, não tem a educação de esperar o que o adulto está fazendo, não tem educação de esperar e de entender que tem que ficar quieto naquele momento, fazendo tal coisa, que ele tem que cumprir aquelas obrigações ali. Então ele vai... começa com o bebê, né? O bebê chora, você para ter sossego, mete a chupeta. A chupeta, eu vou começar a falar disso aqui porque eu, muito, muito antes de ter filho, eu já tinha decidido que quando eu tivesse, se eu tivesse, que eu nunca quis de verdade, mas quando eu tivesse filho, eu não ia dar chupeta porque eu tive a sorte de trabalhar num núcleo de saúde, eu sou farmacêutico de formação, né? Trabalhei no núcleo de saúde com uma fonoaudióloga. A gente trabalhava, era um grupo, né, de profissionais de saúde, era eu de farmacêutico, uma psicóloga, fisioterapeuta, uma fono
E assistente social tinha um tempo depois, acabou que depois saiu, enfim. Eram várias pessoas que trabalhavam de uma forma multiprofissional, né? É multiprofissional que fala? Não sei, eu tô com sono. Acho que é multiprofissional. Enfim. Se não for essa palavra, depois aí alguém bota aí nos comentários. Aí eu tive a oportunidade, a sorte de trabalhar com a Fono. E eu comecei a ver coisas assim muito assustadoras chegando para ela, né? E ela tentando corrigir as mães, né? As mães, os pais, e tentando mostrar porque tinha 1 milhão de problemas com a questão da chupeta. 1 milhão de problemas com a questão de mamadeira, que não conseguia tirar. A menina de 8 anos de idade mamava na mamadeira, e aí provavelmente chupava chupeta também, e aí os dentes ficam todos, né, desregulados, você tem um monte de problema relacionado à articulação, você tem um monte de problema de fala, você tem um monte de problema de tudo quanto é tipo. Porque qual que é a questão da chupeta? É que em algum momento, beleza, você quer o seu sossego ali para você, né, tirar os seus 5 minutos de sossego. Então você dá para o bebê. Enquanto é bebê, menos mal. Só que em algum momento, isso não passa na cabeça do pai e da mãe, né? Em algum momento você vai ter que tirar essa chupeta. Porque o moleque não pode chupar a chupeta para sempre, concorda? Só que aí, na hora que você tirar, ele vai chiar, obviamente. Ele vai ficar puto, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai fazer birra, ele vai ficar puto. É muito raro um caso onde você tira a chupeta da criança e ela vira, beleza. Então, a partir de hoje, realmente eu não vou chupar mais chupeta, não. Eu acho que realmente, mãe, realmente, pai, já passou da hora, então acho que tá de boa. Até aqui tá beleza, eu não preciso mais. Isso não acontece. É um caso ou outro. Então, assim, como eu já tinha visto todos os prejuízos causados pela chupeta, já tinha visto a luta que era para a Fono, que trabalhava comigo, para tentar botar isso na cabeça dos pais, para tentar desfazer um pouco o mal que estava sendo feito. E tinha uma dentista também que não era do nosso grupo, do nosso núcleo, mas ela atendia na unidade também de saúde, e que ela também endossava tudo isso, e ela e a Fono faziam várias palestras e grupos de ajuda para esses pais, para essas mães. Então, assim, é um tormento sem fim na vida de um pai e de uma mãe mais para frente. Então, na verdade, o que você está fazendo quando você quer que o moleque cale a boca, colocando uma chupeta para ele, você está fazendo rolando uma bola de neve para frente. Eventualmente, você vai ter que lidar com isso. Então, não é o tipo de. Não é a forma que eu gostaria de lidar com as coisas do meu filho. Eu não quero pegar um problema, né, assim, para valorizar o meu descanso no curto prazo hoje, jogar uma bola de neve imensa para frente. Eu não vou fazer isso. Eu vou trincar os dentes, ouvir o menino chorar. O Rafa até que chorou menos, mas o Heitor, ele é extremamente escandaloso. Mas muito escandaloso. Ele é um neném completamente emputecido. Ele grita que parece que tá matando. Parece que ele tá querendo matar alguém no grito. E assim, de esgoelar mesmo, parece que realmente o moleque tá entrando num processo de possessão. Ele é realmente puto da vida quando tem alguma coisa incomodando. O Rafa sempre foi mais de boa, mas o Heitor, e agora ele tá com o dentinho coçando, ele tá começando a nascer. Já nasceu o primeiro, né, de baixo, assim. O segundo já tá apontando. E vai ser um inferno. Com o Rafa, que é muito tranquilo, foi um inferno. Até hoje ele reclama, ele bota a mão pra coçar, assim, e você vê que ele fica mordendo de lado, assim, a boca. E aí a gente compra toneladas de camomilina, né, que é um remédio que ajuda nisso. Nas crises mais fortes, assim, a gente tenta dar de pirona. Pro Heitor é mais difícil, porque ele nem toma, ele cospe, o filho da puta cospe a porra do remédio, ele não toma. Então é uma merda, tem que ficar fazendo um malabarismo danado. Isso tudo para não dar chupeta, porque a gente sabe que vai ser uma merda, né? O segundo coisa que ele fala lá, eu não tô falando a ordem, tá? Porque eu, né, não notei isso, mas a segunda coisa que ele fala lá é o refrigerante, né? Eu não sei se tem necessidade de eu falar o problema de refrigerante para uma criança, né? Eu acho que não tem, né? Em 2023,
ter que falar dos malefícios do refrigerante. E assim, você pega alguns, isso, sei lá, 15 anos atrás, você já tinha dados de que o grande problema da questão da alimentação de jovens e adultos que estão obesos e tal, são as chamadas bebidas açucaradas, né? E aí vai entrar o refrigerante, vai entrar o suco de caixinha, que o pessoal adora dar achando que é saudável, né? Pega esse suco, aí você pega a porra da embalagem, você vê que metade que tem ali dentro é açúcar, a outra metade é uma réplica de um suco de uva, e aí o resto é água, e aí o pessoal dá achando que tá fazendo uma puta vantagem, né? Então, essas bebidas açucaradas, elas são causa de, sei lá, trocentos problemas. E começando na infância, né? Isso vai acabar escalonando de uma forma que vai ser um adulto completamente ferrado. Completamente ferrado. Porque também não vai ter um ponto final, assim. O moleque não vai virar assim, ah, você dá a ele refrigerante com, sei lá, com 5 anos. E ele toma com 5, né? De repente ele vai virar com 10 anos e falar assim, sabe o que é, mãe? Eu acho que isso me faz mal, acho que eu não vou tomar isso mais não. Isso nunca aconteceu também. Então, açúcar puro, provavelmente se você não tem a condição de ter a disciplina, né, para dar a ele, digamos, de vez em quando, no fim de semana. Eu lembro que na minha casa, quando eu era pequeno, a gente só podia tomar no fim de semana e era um copo por refeição. Então você tomar um copo de coca numa refeição no sábado e numa refeição no domingo. Tinha isso, né? Antigamente os pais tinham culhão para fazer isso, né? Bater o pau na mesa e falar assim, é assim que vai ser e pronto. E principalmente não comprar, né? Porque não adianta nada você falar com o menino para não tomar o negócio, você sai de casa para trabalhar, deixa o refrigerante na geladeira, o que vai acontecer? Ele vai tomar, óbvio. Né? Então, assim, quem compra as coisas para pôr em casa é o pai. Se o pai não comprar, não tem, o menino não vai comprar. Não vai um menino de 5 anos no mercado comprar com o dinheiro dele refrigerante. Ele não vai fazer isso. Então, ou você tem o culhão para controlar isso muito bem, ou você não dá. No meu caso aqui, a gente acabou dando sorte, porque o Rafa não tem interesse. A Perla é semi-viciada em coca, né? Ela toma coca zero aqui como se fosse água para matar a sede. E eu tomo quando não, sei lá, quando eu tô muita preguiça, muito puto, é aquela coisa da recompensa, né? De vez em quando eu tenho isso, eu tinha isso mais com cerveja, mas eu parei de tomar cerveja, parei praticamente, né? Não parei 100%, mas diminui bastante. Então, de vez em quando, no final do dia, você tá cansado, pega uma porra de um biscoito e come com aquilo e pronto. Mas eu tenho a consciência de que é uma desgraça completa e eu tenho a decência de fazer isso longe dos meninos pra, porra, se eu quero, né, se eu quero atrapalhar minha vida, eu vou fazer isso com os meninos também, não vou. E o Rafa nunca teve interesse, a gente deu muita sorte. Então, assim, não sei até quando, mas por enquanto ele não teve e não vai ser a gente que vai dar. O pessoal ainda fala assim, você é bobo, dá um pouquinho, o que que tem, dá um pouquinho. Porra, o moleque não tem interesse, não pediu, não olha, não quer. Aí eu vou virar e falar assim, toma aqui. Vocês estão comendo cocô, caralho? Desculpa aí pelo nome, porra. Ah não, deixa eu dar um pouquinho, mas você tá de sacanagem? Vai dar uma porra do negócio pro menino que nem sabe o que é, nunca teve curiosidade, nunca pediu, nunca nada. Então assim, se pedisse a gente ia ter que falar não. Mas nem pediu, eu vou oferecer? Porra, tá me zoando, né? E a terceira coisa, que agora vou precisar de um tempinho para lembrar o que que era. É celular. Porra, como é que podia faltar celular, né? É a tríade do demônio, né? Que é refrigerante, chupeta e botar um celular na mão do menino, que é para ter 5 minutos de sossego, que é o grande objetivo do pai e da mãe hoje em dia, é ter sossego, né? É ter uma vida o mais próximo de quando não tinha criança. Então, se não tem como ter a vida mais, né, como era antes, então a gente dá um jeito de ter, entretendo a criança com coisas altamente tóxicas e alucinógenas. É isso que a gente faz hoje em dia. E assim, tela também é um negócio bem complicado. Eu acho que eu não fiz ainda um podcast específico sobre tela, mas
Eu vou até dar uma zapiada depois, mas eu acho que não tem. Eu acho super importante pontuar certas coisas aqui, porque principalmente por conta de duas coisas. Primeiro, o sistema de dopamina, que é famosíssimo, né? Que todo mundo agora tá na moda. Não sei se é porque na minha bolha, né? Eu consumo muito conteúdo de filho, consumo conteúdo de pessoas que não fazem coisas erradas com o filho, e aí acaba que o tempo todo falando disso, né? Do pico de dopamina. Então, quando você tá. O menino tá mexendo no celular, ele tá vendo um negócio bonitinho, bacana, engraçado, alguma coisa assim. Isso vale para celular, vale para tablet, tá? Isso vale inclusive para TV. Só que o celular ele é mais crítico, né? Porque o menino tá ali tá ali com o controle na mão ali, ele que controla o que ele vai fazer, enfim. E tá mais perto do rosto, né? Então, pro olho, pra vista, eu acho que deve ser pior. Mas essa coisa do pico de dopamina vale para tudo, porque você tem ali coisas muito divertidas acontecendo, coisas que não acontecem no mundo real, como, sei lá, um bicho dando uma pirueta, voando, alguma coisa muito fora do normal acontecendo. E aí o menino vai tendo aquelas doses de prazer ali, de diversão e tal. Depois, quando desliga a tela, ele olha para um carrinho e o carrinho não pisca, o carrinho não voa, o carrinho não sai correndo, o carrinho não faz nada. O carrinho, ele precisa da criança para ser brincado, né? A tela não, a tela você bota lá na frente e a tela faz tudo sozinha. Os outros brinquedos normais de criança, a criança tem que ativamente começar a brincar com ele, criar história, fazer criar trajetos. E o Rafa pega aqui na sacada e fica brincando com o carrinho pelo parapeito, assim, né? Andando para lá, pulando de um lado para o outro. Tal. É um trabalho ativo. A tela, ela é um trabalho passivo. Então o moleque para na frente e ele vai sendo injetado com um monte de coisa na cabeça. Isso, de certa forma, vai tirando a capacidade da criança de ter criatividade, de ter iniciativa, de ter formas de brincar diferente. Fora a incapacidade dela de desenvolver habilidades motoras de tudo quanto é tipo. Né? Ela fica ali parada recebendo aqueles estímulos. E a outra coisa que é muito importante e que acontece também é a perda da capacidade de atenção. Porque a atenção da criança é como se ela fosse uma espécie de uma porta, né? Uma porteira. Você imagina uma porteira dessas de roça mesmo. E ela fica ali fechada, você tem um grupo de neurônios que vai fazer o julgamento de se aquela coisa é boa para se prestar atenção ou não. Então, o que a criança presta atenção ao longo do dia, olhando coisas em volta, é regulada por um sistema neurológico, né? Eu não vou saber os nomes nem os detalhes, mas é basicamente isso. E aí ele abre aquela porteira para que passem as informações que ela acha importante e fecha quando ela não acha que é importante. Isso é um mecanismo normal de atenção, eu acredito que de qualquer pessoa, mas a criança está desenvolvendo isso, então é uma época mais crítica. Com a tela, ela perde a capacidade de julgar o que está acontecendo e de entender o que merece a atenção dela ou não. Porque tudo que está acontecendo na tela é muito legal, muito divertido, muito colorido, muito cheio de coisa. Então ela começa a perder a capacidade de selecionar aquilo que é importante para ela prestar atenção no mundo real e aquilo que é só uma caneta jogada em cima da mesa. Então tem esse problema também. E aí, é claro, né? Mas isso aí, quando você fala que não vai dar celular e coisa eletrônica para o seu filho, é claro que você vai ser sempre o radical, né? Que está negando o acesso à tecnologia para o seu filho, que o filho vai ficar atrasado e que todo mundo vai ter tecnologia, seu filho vai ficar lá brincando de carrinho e tal. Então, assim, são essa tríade do demônio aí que o nosso querido amigo lá citou, que ele vai usar para ter os 5 minutos de sossego dele, jogando praticamente a infância e adolescência do moleque pelo abismo, né? Pegando toda a capacidade cognitiva, toda a saúde dele, tudo. Capacidade de desenvolver fala, capacidade de ter atenção, criatividade. Também tem a coisa do sedentarismo, né? Que a criança começa a só comer porcaria, ela não tem energia, e ela come mais porcaria.
ela não tem energia para fazer atividade, aí não desenvolve, aí problema motor. Então, vai gerando toda essa parafernália de merda, porque o cara quer ter 5 minutos de sossego. Então, eu queria fazer esse ponto aqui. Nós estamos chegando a 25 minutos. É impossível, completamente impossível, discorrer sobre esse tipo de coisa, né, com a profundidade que eu gostaria de ter falado na rede social. É impossível. Eu não conseguiria fazer um vídeo de 25 minutos. Se eu fizesse uma live de 25 minutos, provavelmente ninguém ia ver. Primeiro porque as pessoas têm mais o que fazer para ficar assistindo a live ao vivo. Segundo, porque para você assistir depois pelo Instagram, o player do Instagram é horrível, horrível. Não é igual ao YouTube. Você consegue parar e continuar onde estava. Você não consegue botar o vídeo para salvar e assistir depois na televisão, por exemplo. Então, é complicado, por isso que eu queria fazer um podcast sobre isso. Eu não sei exatamente quando que eu volto com a programação normal, mas sempre que acontecer alguma coisa assim muito fora do padrão que precisar de uma atenção maior, eu vou ver se eu paro o que eu estou fazendo aqui para conversar um pouco com vocês. E por hoje é isso. Eu quero que vocês compartilhem isso com a maior quantidade de gente possível. E, de novo, não é uma crítica à pessoa do Eros Prado, né, do comediante, é mais um alerta, afinal de contas eu falo aqui de paternidade, é mais um alerta para os pais que de repente estão vendo numa piada que, porra, é boa, né, velho? É engraçado pra caramba ele falando, o cara é bom, velho. É muito engraçado, então como é engraçado, toma um ar de inocência, né, parece que realmente é uma coisa boba, inocente, simplesmente dar a chupeta, simplesmente dar o celular, simplesmente dar o refrigerante. Mas existem milhões de perigos por trás disso. Eu precisava falar isso com vocês. E é isso, tá? Muito obrigado e até a próxima.